Vamos lá, pessoal. Última parte da nossa aula. E eu tenho aqui duas dúvidas que chegaram na aula anterior e eu aproveito para respondê-las. A primeira é: a ciclagem deve ser retirada com quantas semanas? Com 37 semanas. Tá? Então, nós retiramos os pontos de ciclagem com 37 semanas de gestação. E a segunda, na verdade, por favor, é um erro de conceito que eu queria esclarecer aqui, por favor, isso é muito importante. A anticoncepção de emergência consiste em lentificar a progressão do embrião na tuba para impedir a implantação. Não. Não. 1000 vezes não. 50 milhões de vezes não. De novo, a anticoncepção de emergência consiste em lentificar a progressão do embrião na tuba para impedir a implantação. Não. Não. Tudo bem? Aí vem a complementação da pergunta. Não seria, então, um método abortivo? Qual é a resposta? Não. Tudo bem? O método de contracepção de emergência age no muco cervical, age na ascensão do espermatozoide, age em outras situações. O que eu disse foi o seguinte: quando tudo isso falha e quando finalmente, falhando estes métodos todos, finalmente o espermatozoide consegue chegar no óvulo e consegue fertilizar o óvulo, ou seja, o método falhou. Se houve a fertilização, o método falhou. Já houve a falha. Tá certo? Por conta do uso do método, a musculatura vai estar lenta, porque o método deixa a musculatura lenta. E aí, o embrião que foi formado e não devia ter sido formado, ele vai ter dificuldade de chegar no útero. E aí pode ser que ele se implante na tuba. Então, não é que o método foi feito para lentificar o embrião. Não. O método foi feito para não formar o embrião. Por o espermatozoide não conseguir chegar nele. Por o espermatozoide não conseguir chegar nele. Mas se ele nadou e chegou, já falhou. E aí já fecundou. Só que como efeito colateral, o hormônio progestógeno que tem na pílula, ele deixa a musculatura lentificada. Então, como efeito colateral, esse embrião pode ter uma dificuldade de chegar no útero. E aí pode ser que ele fique preso na trompa. Tudo bem? Então, muito cuidado com esses erros de conceito. Se não ficou claro, eu respondo quantas vezes for necessário, porque isso é muito importante. Tá? Então, por favor, te peço encarecidamente, se não entendeu, pergunta de novo. Se eu não expliquei bem, eu mudo a explicação e explico de novo de um outro jeito. Até que você entenda. Tá? Mas o raciocínio não é esse. Se houve a fecundação, é porque já houve a falha. O método é para que não haja a fecundação. Se fecundou, já falhou. Não é que o método é para que ele não implante. Nada disso. É que nem o DIU. Não é que o DIU ele foi feito para que não implante. Não, o DIU foi feito para que ele não fertilize. Se fertilizou, já falhou. Tudo bem? Podemos seguir? Se não ficou claro, você pergunta de novo. Manda a sua dúvida lá na área restrito aluno que eu te respondo de novo. E não respondo igual, respondo diferente para ficar mais claro. Combinado? Essa aula é uma aula mais rápida, tá bom? Mas não é uma aula mais fácil. Tá? É uma aula que eu vou tentar deixar ela um pouco mais palatável para você, porque é um tema mais árduo, que é a doença trofoblástica gestacional. Bom, a doença trofoblástica gestacional, ela tem duas formas. Tem uma forma benigna e uma forma maligna. A forma benigna é chamada mola hidatiforme, que é a mais conhecida, é a mais comum. Acontece em 0,3% das gestações. Tá? E nós temos a forma maligna. A forma maligna é a neoplasia trofoblástica. Sendo que na forma neoplasia trofoblástica, nós temos 3 formas principais.
tá? Que seja a mole invasora, o coriocarcinoma e o tumor do sítio placentário. São alterações histológicas, são apresentações histológicas da doença neoplasia. Tá? Quem define o tipo de neoplasia é o patologista. Ele pega a lâmina, ele olha a lâmina e diz, pelo tipo histológico, eu estou vendo o formato das células, eu estou vendo o arranjo celular, e pela histologia, eu estou dizendo que isso aqui é um coriocarcinoma. Então, o ginecologista ou obstetra, ele não sabe. Ele tira a peça, ele tira o material e entrega para o patologista. O patologista que vai classificar. Pela forma da célula, pelo núcleo da célula, pelo número de mitoses, pelo arranjo celular. Isso aqui me parece um coriocarcinoma. Ok, é um coriocarcinoma. Tudo bem? Então, quem dá essa classificação é o patologista. É uma classificação histológica. Tá? Bom, as doenças trofoblásticas gestacionais são tumores funcionantes. O que significa? Elas produzem beta-HCG, produzem lactogênio placentário, produzem estrogênios, produzem progesterona. Então, são tumores funcionantes, produtores de hormônios. E isso é muito importante, tá? Inclusive porque nós vamos acompanhar a evolução desta doença, o controle de cura dessa doença, controlando os seus hormônios. Vou falar para vocês daqui a pouco que uma das maneiras de eu controlar se está havendo uma boa cura, uma cura adequada, o controle da cura da mole datiforme, por exemplo, é através do segmento do HCG. Então isso é muito importante, que você saiba que você controle. Tá? A mole datiforme e a mole invasora preservam a estrutura vilositária. O que significa isso? O tecido trofoblástico, ele tem uma estrutura em vilos. Tá? Histologicamente, ele se distribui em vilos. Quando você olha a lâmina, isso daqui o patologista vai olhar, ele vai classificar se tem vilo na lâmina que ele está olhando, ele vai classificar aquilo em mole datiforme, se for benigno, e mole invasora, se for maligno. Por que eu coloquei isso na aula? Porque isso já caiu em prova. Senão seria uma informação que serviria apenas para o patologista. Para nós obstetras, isso daqui não tem nenhuma razão. O que eu, obstetra, quero saber se preserva ou não preserva a estrutura vilositária? Para porcaria nenhuma. Para mim isso não interessa nada. Tá? Interessaria para você por duas razões. Ou se você fosse fazer patologia, eu não sei se é o caso. Ou se você fosse fazer prova de residência. Vai fazer prova de residência? Vai, então te interessa. Por isso eu botei na aula. Tudo bem? Então, para você interessa pela segunda razão. Cai na prova de residência. Por isso está aí. Então, a mole datiforme e a mole invasora preservam a estrutura vilositária. É isso que significam. Tá? Ele não destrói, é uma neoplasia benigna, no caso da mole datiforme, e maligna, no caso da mole invasora, que não é tão desorganizadora, não desorganiza tanto a estrutura do tecido. Tá? A estrutura tecidual, histológica, fica mais preservada do que, por exemplo, no coriocarcinoma, onde a arquitetura tecidual é absolutamente bagunçada. Destrói-se toda a arquitetura do tecido, vira uma bagunça, não tem mais estrutura, não tem mais arquitetura de vilo. É um monte de célula perdida, espalhada por toda a lâmina. Tá? Então, as molas, e datiforme e invasora, preservam a arquitetura vilositária. Então, a doença trofoblástica com relação ao beta-HCG é um marcador biológico, uma vez que antes nós falávamos que apenas as células trofoblásticas produziam HCG. Hoje podemos dizer que algumas outras células, muito esporadicamente, podem produzir HCG. Mas o HCG é um marcador biológico, ainda podemos dizer que é um marcador biológico de célula trofoblástica, né?
E existe uma correlação muito importante com a quantidade de células ativas. Por que eu coloquei aquele exemplo na lousa e disse assim, olha, o hormônio estava a 500, foi para 400 e vocês disseram, é um aborto. Por que vocês fizeram este raciocínio? Você deve ter pensado assim, se o hormônio está caindo, é porque as células morreram. E se o hormônio está caindo, as células morreram, esse hormônio vai cada vez cair mais. Não foi assim que vocês raciocinaram? É por conta disso. Existe uma correlação com células ativas. É isso mesmo. Quanto maior o número de células ativas, maior o número, maior a concentração do hormônio. Quanto menor o número de células ativas, menor a concentração do hormônio. Se não há células ativas, como é que estará esse hormônio? Em queda. Sempre me perguntam assim, Fábio, quanto tempo demora para negativar o HCG após a curetagem de mola? Essa é uma pergunta muito comum. Então, eu tenho uma mole datiforme. Eu fiz uma curetagem. Quanto tempo demora para chegar a HCG a 0? Qual que é a resposta? Depende. Depende. Por quê? Porque quanto estava inicialmente o HCG? Quantas células ativas eu tinha? Estava em 100 mil? Se estava em 100 mil, vai demorar um tempo. Se o final chegou a 50 mil, vai demorar um tempo menor. Se chegou a 500 mil, vai demorar mais tempo do que os 100 mil. Está claro isso? Então o HCG, ele tem essa correlação com as células ativas. Quanto maior o número de células, maior a quantidade de HCG. Quanto menor o número de células, menor esta quantidade. Se não há células ativas, se não há células vivas, não há produção de HCG. E, portanto, o HCG vai estar em queda. Ok? Isso é importante no acompanhamento da paciente com neoplasia trofoblástica. Vamos falar um pouquinho agora da mole datiforme, especificamente da mole datiforme. A mole datiforme é uma doença não metastática por definição. Ela não dá metástases, tá? Mas ela tem um potencial de malignização. Então, é uma doença que tem um risco de malignizar. Esse risco gira em torno de 5 a 20%. Ele é ao redor de 20%. Pode ser de 5, de 10, mas a gente trabalha com o topo aí de 20% de malignização. Tá? 5 a 20%. Tem um risco maior nos 4 primeiros meses. Então, a preocupação maior é nos 4 primeiros meses após o esvaziamento molar. Tá? Depois dos 4 meses, o risco também existe, mas ele diminui, ele fica menos importante. Então, existe um receio muito grande da malignização após os primeiros meses do esvaziamento molar. Essa mole datiforme, ela pode ser dividida em 2 subtipos. Pode ser subdividida em mola completa ou mola incompleta, também chamada de mola parcial. O que é a mola completa? A mola completa é aquela que existe apenas tecido anexial, não tem tecido fetal. Tá? Tecido fetal, você subentende qualquer tecido do feto. Podem ser hemácias fetais? Podem. Mas se tiver lá uma hemácia fetal, 5 hemácias fetais, isso é tecido fetal? É tecido fetal. Então, não pode ter nada do feto? Não, nada do feto. Só pode ter célula trofoblástica. Só célula anexial. Citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Se tiver só cito e sincício trofoblasto, é uma mola completa. Qual que é a importância de eu saber isso? A principal importância é que o risco de malignização é de 20%. De 10 a 20%.
E eu trabalho mais com aquilo que eu disse, que é o ápice, é o topo da malignização, que é 20%. 1 a cada 5 casos de mola completa podem malignizar, o que é bastante grave. Tá? A cada 5 casos de doença trofoblástica benigna viram um câncer, que é uma doença, né, estigmatizada, um câncer de placenta. Tá? A origem da mola completa é paternogenética. Vamos entender o que é paternogenética. Paternogenética é assim, ó. Nós temos um óvulo, este óvulo é fecundado por um espermatozoide. Só que por alguma razão, e nós não sabemos, nós não entendemos por qual razão, o que acontece, esse óvulo, ele perde ou ele inativa o seu conteúdo genético, de tal forma que este óvulo, que era 23X, o óvulo sempre é 23X, não é isso? Ele perde o seu conteúdo nuclear e ele é fertilizado por um espermatozoide, geralmente um espermatozoide 23X. Nós também não sabemos por que é o X e não o Y, mas em 90% das vezes é o X, tá? De tal maneira que esse espermatozoide, ao fertilizar o óvulo, o espermatozoide dobra a sua carga genética. De tal maneira que este embrião que é formado é um embrião 46XX, porque houve a duplicação da carga genética do espermatozoide. Então, de 23X, ele se tornou 46XX, mas todo o conteúdo genético é de origem paterna. Por isso que o nome é paternogenético, genética paterna. Olha que coisa maluca. É maluco isso, gente. Isso não é de Deus, isso é maluco. Isso é maluco. Veja bem, um óvulo, que era 23X, esse óvulo perdeu a sua carga genética, inativou a sua carga genética, foi fertilizado por um espermatozoide em 90% das vezes 23X, não sei te dizer por que não é 23Y, só 10% das vezes é 23Y. Esse 23X fecunda esse óvulo, duplica sua carga genética, faz um 46XX, isso aqui vira uma mola completa e tem 20% de chance de virar um câncer. Isso é uma mola completa. Ah, mas peraí, já que você falou, pode existir um 46YY? Pode. Pode. 10% das vezes. Isso é uma mola completa. Engoliu? Engoliu essa história? Consegui convencer vocês que é isso? Que é isso. Acreditem ou não, é isso. Tá bom? Vamos para o outro. Mola parcial. Mola incompleta. A mola incompleta é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Vamos lá. Na mola incompleta é assim. Existe presença de tecido fetal. Então, você tem tecido anexial, mas também tem tecido fetal. Ter tecido fetal não significa ter feto. Não é que tem um bebê. Às vezes tem feto. Quando tem feto, frequentemente é um feto mal formado. Um feto cheio de malformação, cheio de alteração maior, cheio de malformação grosseira, muitas vezes, a maioria das vezes, incompatível com a vida, alterações grosseiras. Tudo bem? Tá? Mas não é preciso ter feto. Muitas vezes você tem hemácia. Você tem lá hemácia nucleada.
Hemácia nucleada não é hemácia fetal? Pronto, tecido fetal, mola incompleta, mola parcial. Ah, mas você vai me dizer que é importante ter hemácia fetal ou não ter hemácia fetal? Qual a diferença de você ter visto lá 3, 4, 5 hemácia fetal? É super importante. Porque ter visto hemácia fetal significa que é mola parcial. Ter mola parcial significa que o risco de malignização é 5%. É 1/4 de chance do que ser mola completa. Se eu pudesse, né, e ainda bem que eu não posso, mas se eu pudesse um dia ter algum tipo de mola hidatiforme, eu queria ter uma mola parcial. Se eu pudesse escolher que mola que você quer ter, eu quero ter uma mola parcial. Não quero ter uma mola total, porque a mola total é 4 vezes mais chance de ter um carcinoma de célula trofoblástica. Então, eu queria ter uma mola parcial. Faz diferença na hora do acompanhamento médico? Claro que faz. Claro que faz. Tudo bem? Então, o feto é raro nascer vivo, frequente a presença de malformações, a malignização de 5 a 10%. A origem, gente, a origem é diferente. Este óvulo é 23X e a fecundação é dispérmica. O que é uma fecundação dispérmica? Também não é de Deus. É por 2 espermatozoides. É aquele festa do rei do vinho, um bacanal, olha lá. Tem um óvulo para 2 espermatozoides ou mais. Ou mais. Então nós temos pelo menos um embrião triploide. É um 69XXX. Quando não é um quadriploide, um tetraploide. E aí também ninguém entende o porquê. Ninguém entende o porquê que é XXX. Em 90% das vezes. Poderia ser 69XYY? Poderia, né? Não poderia ser 69XXY? Poderia. Na verdade, às vezes é. Mas, interessantemente, e ninguém sabe por quê, em 90% das vezes é XXX. Quer dizer, a mulherada gosta de tumultuar o negócio, né, gente? O que tem que bagunçar o coreto do negócio aí? Fazer mola completa, mola incompleta, mola parcial. Deixa o negócio evoluir direito. Nada dor de cabeça do cão depois disso daí. Tem que ficar acompanhando por um ano, tem que ficar... Pô, maneira aí no negócio. Brincadeira à parte. Entendeu o que é a fecundação dispérmica? É a fecundação de um óvulo por mais de um espermatozoide. É importante saber se é dispérmica ou se é paternogenética? É importante. É importante. Sabe por quê? Porque tem uma complicação às vezes. Às vezes você tem uma mulher que chega lá no médico e ela tem um feto, ela tem uma gestação, e essa gestação você faz o ultrassom, e nesse ultrassom você tem, por exemplo, uma placenta que tem uma parte um pouco degenerada e um feto que você tem dúvida, você tem alguma malformação, mas é uma malformação menor. E daí você não sabe se aquela placenta é uma placenta que está com uma alteração degenerativa e que você tem um feto com malformação, ou se aquilo é uma mola parcial. E daí você faz uma punção para você ter célula placentária e você vê a genética da placenta. Se for um triploide, não, triploide é uma mola parcial. Então provavelmente é um feto de uma mola parcial, isso aqui é uma mola parcial, a placenta toda é uma mola parcial. Se for não for triploide, for diploide, você vai dizer, não, provavelmente isso daqui é uma gestação normal, com um feto com uma malformação e uma placenta simplesmente degenerada nesse ponto. Então, muitas vezes, a sua definição, se aquilo é uma mola parcial ou se é uma gestação que está evoluindo mal, uma degeneração placentária, um feto com malformação, advém da análise genética do material que você obtém da placenta.
Tá? Isso é raro, isso não é comum, né? Assim como a mole datiforme, de maneira geral, é algo raro, né? É que quando você trabalha num serviço de referência, num serviço de alto risco, né? Você acaba sendo triado, você acaba recebendo os casos mais estranhos, né? Você acaba recebendo os casos que vêm triados das coisas mais estranhas, e você acaba vendo situações em que você usa essas anomalias, você usa esses testes. Mas no dia a dia do obstetra, não é coisa comum fazer teste genético em placenta para ver se é dispérmico, se é triploide ou diploide. Mas em prova de residência, vira e mexe, eles colocam essas questões para saber se você sabe esse tipo de informação, que é muito mais teórica do que prática, mas que infelizmente aparece na prova de vocês. Tá bom? Então, essa diferença ou as diferenças entre mola completa e mola parcial. Tá? Bom, aí um desenho mais bonitinho do que eu tentei desenhar na lousa. A mola completa é um único óvulo, um único espermatozoide. Vamos dar um foco lá para mim na lousa, por favor. Isso, obrigado. Então, um único óvulo, um único espermatozoide, perde-se o núcleo, ele desaparece, fertiliza um único espermatozoide 23X, forma um embrião 43XX, cromossomos paternos somente. Tá? Quando você tem uma mola parcial, você tem um óvulo fecundado por 2 espermatozoides, pode ser 23X e 23Y, em 90% das vezes são 23X os dois, vai ter uma fecundação de um embrião triploide, que vai ser 69, neste exemplo, XXY. 69XXY, em 90% das vezes, é 69XXX. Tudo bem? Então, falando agora da doença maligna, a neoplasia trofoblástica gestacional, ela é caracterizada pela deportação vilosa, pelas metástases, que se dão principalmente por via hematogênica. Os locais mais importantes de implantação são os pulmões, os órgãos pélvicos, o cérebro e o fígado, nesta ordem. Então, pulmões, órgãos pélvicos, cérebro e fígado. O coriocarcinoma é a doença mais estigmatizada, talvez a doença mais importante das doenças invasivas. Coriocarcinoma, 50% deles vieram da mole datiforme. Tá? Então, de todos os coriocarcinoma, 50% deles um dia foram mole datiforme. Tá? Então, da onde vieram os coriocarcinomas? De onde eles apareceram? 50% deles apareceram de uma mole datiforme. Tá? 25% deles apareceram de um abortamento. 22,5% deles apareceram de uma gestação de termo. E 2,5% deles de uma gestação ectópica. Vamos explicar melhor isso. Como assim? Gente, imagine uma gestação normal que chegou ao termo aos 9 meses, que nasceu um feto vivo, saudável, de 9 meses. Tudo bem? Alguma alteração até aí? Só que um pedaço da placenta, uma área da placenta, uma pequena área da placenta, sofreu uma alteração, uma degeneração celular, um processo de malignização, e esse processo de malignização levou à formação de um coriocarcinoma. E esse coriocarcinoma metastatizou para pulmão. E a paciente desenvolveu um coriocarcinoma com metástase pulmonar. Qual foi o foco primário? Ou da onde surgiu esse coriocarcinoma? De onde surgiu o coriocarcinoma? De uma gestação de termo. Está claro isso? Não é que em 22,5% das gestações de termo você tem coriocarcinoma. Não é isso. Você entendeu essa estatística?
Não significa que em 22,5% das gestações de termo você tem coriocarcinoma. Se fosse assim, a população estava dizimada. É o contrário. Os coriocarcinomas, em 22,5% dos corioscarcinomas, surgiram de gestações de termo. Eu vou contar para vocês uma história que eu sempre conto, que marcou muito a minha vida, de início da minha vida como obstetra. No começo da minha vida como obstetra. Nós fomos chamados na clínica médica para avaliar um caso que tinha internado no pronto-socorro da clínica médica, com uma história de hemoptise, emagrecimento e um quadro de queda do estado geral. Ela estava consumida, nem lembro mais o termo que vocês usam para isso na medicina, mas aquele termo que a paciente estava com queda do estado geral, estava consumida. Né? Então ela tinha hemoptise, tinha emagrecimento, tinha um estado geral que estava comprometido. Ela entrou na clínica médica com essa queixa e fizeram, primeiramente, o diagnóstico, a hipótese diagnóstica de tuberculose, fizeram raio-x de tórax, viram algumas imagens em campos pulmonares, acharam que podia ser tuberculose, depois acharam que podia ser metástases de algum tumor de foco desconhecido, de foco primário desconhecido, começaram a investigar a moça, fizeram vários exames de estadiamento, não encontravam nada. Não encontravam nada. E aí passaram-se alguns dias, 1, 2, 3, 4 dias, o que na clínica médica é muito raro acontecer. Né? Na clínica médica isso nunca acontece, a paciente ficar internada, eles ficarem investigando, aí investiga, o tempo passa, eles investigam, aí o tempo vai passando e vai investigando, né? E aí a mulher falou, olha, o senhor, por favor, o senhor pode investigar, mas o problema é que eu tenho uma criança pequena em casa. Eu preciso cuidar dessa criança em casa. Né? Eu tenho uma criança de 8 meses em casa, eu preciso cuidar dessa criança. Eu não posso ficar aqui 12 dias sendo investigada. Eu sei que vocês gostam de estudar, vocês são ótimos estudiosos, vocês são pessoas muito inteligentes, adoram investigar, mas eu preciso cuidar da minha vida. E aí, um desses investigadores, que eram o mais brilhante dentre dos brilhantes, disse, a senhora tem um filho pequeno de 8 meses, vamos pedir um beta-HCG. Para surpresa dele e de todos, o beta-HCG veio estourado. O que ela tinha? Metástases pulmonares de um coriocarcinoma. 8 meses depois de um parto normal, quer dizer, uma gestação normal, não me lembro se foi um parto normal ou um parto cesárea, uma gestação normal, um feto de termo, uma criança que estava em casa, muito bem, obrigado, ela desenvolveu um coriocarcinoma com metástase em campos pulmonares, estava com hemoptise, estava consumida, estava com emagrecimento, foi tratada, fez quimioterapia, enfim, e aí nós acabamos tratando-a na obstetrícia, né, como um coriocarcinoma, mas demorou algum tempo, eu brinquei aqui, desculpem, brinquei 12 dias, mas demorou 2, 3 dias pelo menos, porque se tentou investigar outros lugares, se tentou buscar por outros meios, né, até que alguém caiu a ficha, tipo, a senhora tem um filho pequeno em casa, quer dizer, a senhora deu à luz há pouco tempo, vamos fazer um beta-HCG. Veio positivo, se pensou na hipótese e fez o diagnóstico de coriocarcinoma. Tá? Então, lembrar, né, que, claro, a maioria das vezes o coriocarcinoma vem de uma mole datiforme, mas numa questão de prova, cuidado, né? Se disserem para você na questão de prova que foi um quadro após uma gestação de termo, não se esquecer que existe a possibilidade de um coriocarcinoma depois de uma gestação de termo também. Tá bom? O índice de remissão é de 95% se o diagnóstico é feito com menos de 4 meses e é de apenas 50% se há metástase cerebral ou hepática. Então, diminui muito o prognóstico se há metástase cerebral ou metástase hepática. O prognóstico, ele pode ser classificado de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Vai ser de baixo risco se tiver metástase pulmonar, pélvica, se o beta-HCG estiver menor que 40.000 ou uma evolução inferior a 4 meses. Vai ser um prognóstico bom, médio, de médio risco.
se houver metástase pulmonar ou pélvica, mas beta-HCG foi maior que 40.000 e a evolução for superior a 4 meses, e vai ser um prognóstico ruim, ou um prognóstico considerado uma doença de alto risco, se as metástases foram cerebrais ou hepáticas, ou se a resistência à quimioterapia prévia, independentemente se o beta-HCG ou evolução for maior ou inferior a 4 meses. O quadro clínico é de um sangramento genital, atraso menstrual e dor abdominal. Além disso, podem estar acompanhando o quadro uma altura uterina maior que o esperado. Cuidado, gente. Na prova, geralmente quando escreve altura uterina aumentada, todo mundo pensa em mole datiforme. Gente, toda grávida tem altura uterina aumentada. Senão, ela não estaria grávida. A altura uterina deve estar aumentada além do esperado. Caiu na prova da USP, há uns 2, 3 anos atrás, exatamente essa expressão. Útero aumentado 2 vezes o normal. Era essa a expressão. Aí tinha lá hipóteses diagnósticas. Todo mundo cravou, mole datiforme. Todo mundo errou. E veja, o útero aumentado 2 vezes o normal, porque ela estava grávida. Se ela está normal, o útero aumenta 2 vezes o normal, 3 vezes o normal, 4 vezes o normal. Concorda? Agora, 2 vezes aumentado o esperado para a idade gestacional, aí sim está aumentado além do que você espera. Então, cuidado com a interpretação do que você lê. Parece besteira, mas faz toda a diferença na hora de você responder, especialmente uma questão dissertativa. Especialmente na hora de você escrever aquilo que você leu. Tá? Hiperemese gravídica, lembrar que os altos títulos de HCG podem levar a uma hiperemese gravídica. O DHEG, então quando nós falamos de conceito de DHEG, nós falamos em aumento dos níveis pressóricos acompanhados de proteinúria em pacientes acima de 20 semanas, com exceção da doença trofoblástica gestacional. Ou seja, pacientes com doença trofoblástica gestacional podem ter DHEG antes da 20ª semana. Tá bom? Hipertireoidismo. Por que hipertireoidismo? A molécula do HCG é similar à molécula do FSH, do LH e do TSH. Todos esses hormônios têm 2 subunidades. A subunidade alfa e a subunidade beta. A subunidade alfa é idêntica para todos estes hormônios. O que difere um hormônio do outro é a subunidade beta. Não é à toa que nós pedimos a fração beta-HCG, porque é a fração diferente do hormônio. Se eu peço a fração alfa-HCG, podia confundir com a alfa-FSH, alfa-LH, alfa-TSH. Então, eu diminuo o falso positivo pedindo a beta-HCG. Está claro isso? Quando você tem altos índices, altos títulos de HCG, esse hormônio pode estimular a tireoide pela similaridade das moléculas e levar a um quadro de hipertireoidismo transitório. Tá ok? A mesma coisa nos ovários. Pode simular, pode fazer o papel do FSH nos ovários, estimular os ovários e levar a um quadro de cistos tecaluteínicos. Como os exames subsidiários, nós pedimos o beta-HCG, a ultrassonografia pélvica, um hemograma e a tipagem sanguínea. Lembrando que a tipagem sanguínea é solicitada, porque se ela for RH negativo não sensibilizada, ela deve receber imunoglobulina anti-D. Tudo bem? O tratamento na mole datiforme é o esvaziamento molar, para você resolver o problema. A histerectomia profilática, caso ela já tenha prole constituída. O segmento clínico e laboratorial, ele é feito semanalmente no primeiro mês,
quinzenalmente até o 3º mês e mensalmente por até 1 ano. Então fazemos a cada semana por 1 mês, quinzenalmente até o 3º mês e mensalmente até que se complete 1 ano. Cuidando com os títulos de beta-HCG que devem sempre estar descendentes. Durante essas consultas, ela deve receber orientação e anticoncepcional para que ela não engravide. Porque se ela engravidar, o que acontece? Perde-se o controle do HCG. Por isso ela não pode engravidar. Ok? Na neoplasia trofoblástica, ela vai receber quimioterapia como primeiro tratamento, tá? Se não houver melhora, ou se ela já tiver prole constituída, se ela já tiver filhos e não quiser mais engravidar, você pode indicar esterectomia. Da mesma maneira, ela vai fazer segmento clínico e ambulatorial com exames de HCG, de beta-HCG, da mesma forma, semanais, quinzenais e mensais. Ok? Paciente apresenta o seguinte quadro: história obstétrica sem complicações, último parto há 3 meses, com sangramento vaginal persistente, beta-HCG positivo, tosse persistente associado a lesão pulmonar nodular, a radiografia de tórax e um episódio de crise convulsiva. Deve-se pensar em crise epilética, coriocarcinoma, mola invasora, adenocarcinoma pulmonar ou neurocisticercose? Vocês lembrariam de mim na hora da prova. Coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Uma história muito semelhante ao que eu contei para vocês que eu vivi na própria pele. Tudo bem? Então, uma paciente que tinha uma história obstétrica sem complicações, o parto tinha ocorrido há 3 meses, ela tinha um sangramento vaginal, o beta permanecia positivo, mas ela tinha uma tosse persistente, tinha uma imagem à radiografia, tinha crise convulsiva, então provavelmente ela tinha uma metástase pulmonar e uma metástase neurológica. Faz a hipótese diagnóstica de coriocarcinoma. Tudo bem? Federal Fluminense. Uma paciente de 42 anos foi diagnosticada com mole datiforme na gestação atual. Não realizou o segmento pós-molar por dificuldades financeiras. Após 3 meses de esvaziamento uterino, notou lesão violácea e hemorrágica na entrada da vagina. Imediatamente procurou o hospital, onde recebeu o primeiro tratamento, durante o qual se constatou dosagem de gonadotrofina coriônica humana de 78 mil milunidades por ml. A conduta adequada neste caso é exérese cirúrgica de toda a lesão. Então ela tinha uma lesão metastática, provavelmente, né, de um coriocarcinoma na região vulvar, ou na região vaginal, né, que era, de acordo com o que fala o enunciado, vamos ver, na entrada da vagina, né, na região vulvar, na região lintroito vaginal, tá? E daí ele fala que ela recebeu o primeiro tratamento, que deve ter sido com o quê? Com quimioterápico, tá certo? E fala, você deve fazer a exérese cirúrgica de toda a lesão? Não, não, tá? Deve fazer a biópsia da lesão? Não vai biopsiar a lesão, tá bom? Repetir a HCG em 3 semanas? Você tem que fazer controle do HCG. Tem que se controlar o HCG. Uma das maneiras de controle da doença é fazer controle do HCG. Então, deixa essa alternativa de lado. Deixa ela de lado, que ela, a princípio, é uma boa alternativa. Tá? Vamos D. Iniciar radioterapia pélvica. Eu falei em radioterapia? Não. E aí? Iniciar quimioterapia. Iniciar quimioterapia, o que será que foi esse primeiro tratamento? Onde recebeu o primeiro tratamento? Esse primeiro tratamento, na verdade, o que será que eles consideraram? Foi esvaziamento molar? Porque, na verdade, o primeiro tratamento que foi feito, se foi esvaziamento molar, ele não tratou essa lesão na parede vaginal. O ideal do tratamento aqui, o primeiro tratamento ideal, seria ter feito a quimioterapia. Porque é o tratamento onde você vai tratar o quê? A lesão à distância.
Tá entendido? Então, o primeiro tratamento adequado, quando você tem uma lesão metastática, é fazer a quimioterapia. Tudo bem? A resposta que ele deu é iniciar a quimioterapia, que deveria ter sido o primeiro tratamento utilizado. Tá? Então, ele não nos disse qual que era o primeiro tratamento, na verdade é outra questão de resposta duvidosa. A minha resposta seria repetir a dosagem do HCG em 3 semanas, considerando que a primeira abordagem já deveria ter sido feito a quimioterapia. E, na verdade, você se pergunta, qual que é o primeiro tratamento que ele recebeu? Né? Procurou o hospital, onde recebeu o primeiro tratamento? Qual o primeiro tratamento? O primeiro tratamento, neste caso, é a quimioterapia. A primeira abordagem, nesse caso, obrigatoriamente, deve ser a quimioterapia. Após a quimioterapia, qual que é o segmento deste caso? Acompanhar o beta-HCG. Tá? Então, lesão metastática de coriocarcinoma, a conduta sempre é quimioterapia. Após a quimioterapia, qual que é a conduta? Acompanhamento com HCG. Você faz biópsia de lesão? Você tem uma lesão nodular em pulmão. Você faz biópsia de lesão? Não. Você faz ressecção de lesão? Não. Você faz quimioterapia. Então, é quimioterapia e, consecutivamente, acompanhamento com HCG. Tudo bem? Por último, uma paciente de 27 anos, com gravidez de 12 semanas, apresenta quadro de sangramento vaginal indolor e intermitente, com piora progressiva, intercalado com corrimento amarelado, sem odor e mesclado com sangue, mucosas descoradas, astenia, taquicardia e fundo do útero de consistência amolecida, palpável abaixo e próximo à cicatriz umbilical. Após a ultrassonografia, recebeu o diagnóstico de gravidez molar. Com relação a essa neoplasia, é correto afirmar que, então vamos lá, paciente de 27 anos, gravidez de 12 semanas, com sangramento que é intermitente, piora progressiva, com corrimento amarelado sem odor, mesclado com sangue e que leva a um quadro de astenia, taquicardia, fundo uterino amolecido, próxima cicatriz umbilical. Então, útero aumentado de tamanho. Aí você vai pensar na possibilidade de ser mola, mas ele já te dá o diagnóstico. O diagnóstico é de gravidez molar. Daí ele te pergunta, a respeito da mola. Então, essa primeira parte do enunciado era para te dar a hipótese diagnóstica do que ele confirmou depois. É uma mola. Então, a respeito da mola, o que eu posso afirmar? A ultrassonografia transvaginal é o exame de escolha por sua alta capacidade no diagnóstico de mole datiforme no primeiro trimestre de gestação. A ultrassonografia tem uma alta capacidade de diagnóstico de mole datiforme no primeiro trimestre? Eu falei que tem uma alta capacidade? Não tem, são achados inespecíficos. Tá? Não é um exame que tem uma alta sensibilidade. Tá? Tanto que eu não fiquei falando demais. Falei quais eram as imagens mais características de mole datiforme. Nem falei para vocês. Tá? Então, não. Há relação direta entre o útero grande para a data da gravidez, a presença de cistos tecaluteínicos e o risco de malignidade. Tem isso? Quanto maior o útero, maior o risco de malignidade? Não, né? Senão todo útero que fosse grande para uma gravidez normal teria risco de malignidade. Teria risco de cistos tecaluteínicos. Se você tivesse mais cistos tecaluteínicos de um lado, você teria maior risco de malignidade. Isso não existe, tá? A maioria dos casos de mole datiforme é de evolução benigna. É isso? A maioria dos casos de mole datiforme é de evolução benigna. O que você acha disso? É isso, não é? Eu não falei que a maioria, aliás, que o máximo de casos que evoluem para malignidade é quanto? 20%. 80% evoluem para quê? Benignidade. O que é maior, 20 ou 80? 80. Portanto, 80% é benigno. A coexistência do feto com a mole datiforme, então, quando é feto e mole datiforme, é o que? Mola parcial.
ocorre em cerca de 50% dos casos de neoplasia trofoblástica gestacional e não altera a capacidade de diagnóstico da ultrassonografia. Isso é verdade, gente? É 50% dos casos? Não. Altera a capacidade de diagnóstico? Altera. Se eu vejo o feto, eu tenho condições de dizer se aquilo é uma mola completa, se é uma mola incompleta. Então, altera a minha capacidade de diagnóstico. Portanto, é incorreta. Alternativa correta, alternativa C. Tá bom? Então, eram essas as questões que eu tinha para discutir com vocês. As questões que forem chegando a respeito dos 3 temas, eu discuto com vocês durante a semana. Espero que vocês tenham aproveitado. Este tema, como eu disse a vocês, é um tema extremamente importante para as provas de residência. O que não ficou claro, o que não ficou claro mesmo, que vocês ficaram na dúvida, por favor, dêem uma estudada, deem uma lida no livro, perguntem para mim, que eu farei questão, terei o maior prazer em esclarecer para vocês. A todos vocês, um bom almoço, uma boa aula à tarde e um bom final de semana. Até a próxima.